Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Há tantas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, e nunca foi tão discutido acerca dos últimos tempos, como no nosso tempo, nessa geração, nesses últimos anos. Tantas evidências, tantas coisas que pode estar direcionando, nos mostrando que de fato nós estamos já caminhando para esse tempo. E a frieza de muitos, a gente vê muitos que ainda não se sentem à vontade de voltar, que deixaram de congregar em função da dificuldade sanitária, de saúde. Mas muitos agora, mesmo já vacinados, mesmo já com certos cuidados, ainda não voltaram. Por isso eu quero salientar esse texto, esse versículo final, falar para aqueles que estão em casa: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. A gente precisa cada vez mais estreitar os relacionamentos. Admoestar o outro é também se aproximar do outro, é exortar o outro, é ajudar o outro. E a gente, nesse sentido, a gente entra em conflito muitas vezes com algumas formas que alguns pastores e líderes estão ensinando por aí. Há pessoas que ensinam acerca que deve se sacrificar para poder ter o seu perdão, o perdão dos seus pecados. Muitos estão tentando que as pessoas voltem, exatamente colocando na ferida, falando sobre os seus pecados. Não, a gente tem que estar junto, para que você precisa estar na igreja, para que seus pecados sejam... Isso às vezes dói, pastor. Mas tem outros que às vezes também falam assim: não, é você servindo, é você se doando, é você colocando, aí Deus também vai fazendo na sua vida, e aquilo vai doendo por dentro. Mas eu quero chamar a atenção no verso 8 do capítulo 10, quando Deus assim, ele mostra, o autor mostra que Deus, ele não quer sacrifício. A palavra sacrifício aqui no original dá a ideia de vítima. Ele não quer, ele não necessita que a gente se torne vítimas ou pague um preço, porque ele já pagou esse preço. Se eu precisar pagar de novo o preço que Jesus pagou para a remissão dos nossos pecados, para que serviu então o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro. E não só os meus, mas os de todos nós. É por isso que a gente tem que ter cuidado com muitas coisas que a gente escuta. Mas ele fala também de ofertas, e a palavra oferta no original é uma ideia de ato de trazer oferta, um presente, apresentar um dom. Observe que aqui, esse versículo, o autor está mostrando uma negativa. Deus não deseja isso. Ele não está falando do sacrifício vivo,
Ele está falando do sacrifício pela remissão dos seus pecados, dos nossos pecados. Não é uma barganha onde a gente serve e aí pronto, pagou o preço. Então eu vou servir agora 24 horas, paguei o preço do meu pecado. Não, não é assim. Seria até mais fácil. Mas não é assim. Eu vou ler agora o verso 12, para que os irmãos observem uma coisa. Quando ele diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e assentou-se à destra de Deus. Ele agora é o Rei soberano. Ele reina, tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é quem é Senhor. Ele pagou os preços de todos os nossos pecados, e isso é suficiente, não só na minha vida, mas para todo sempre. A gente precisa compreender isso para entender o texto mais adiante. No verso 16 ele mostra ainda, quando ele diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a tua mente os inscreverei. Ao olhar para esse texto, a gente percebe uma coisa muito interessante, porque muitos, às vezes, quando tem certeza da obra da cruz, que não depende da nossa obra, não depende da nossa fidelidade, não depende daquilo que a gente faz, a gente chega a dizer assim: então agora eu posso pecar, porque o sangue de Jesus é suficiente e vai pagar o preço. Não, não é bem assim. Depois daqueles dias, aqui está apontando para a obra da cruz. Depois que Cristo estabeleceu, consumou ali com a sua vida, depois daquele momento, Ele vai colocar no nosso coração as suas leis. Não tem como a gente agora estar debaixo de Cristo Jesus, direcionado pela cruz, e sentir desejo, emoção pelo pecado. Ele coloca um sentimento novo. Ele coloca um novo amor, uma nova paixão. Ele não tirou ainda a nossa carne, mas o sentimento já começa a mudar. A gente já começa a perder o prazer de estar em pecado. Aqui e ali a gente termina escorregando, meus irmãos, porque o próprio Cristo, ele nos diz que quando a gente olhar e cobiçar, a gente já adulterou. Ou quando a gente irasse no nosso coração, a gente já matou. Então ele olha para o pecado, para a origem dele, que é o nosso coração. O detalhe é que o nosso coração é enganoso e ele conduz a gente ao engano. Mas após a obra da cruz nas nossas vidas, o próprio Senhor coloca as suas leis no nosso coração, e Ele escreve ela na nossa mente. Ele grava ela na nossa mente de tal maneira que a nossa mente logo é tocada pelo Espírito Santo, e a gente lê o que Ele escreveu, quais são os caminhos que a gente deve andar, o que é certo e o que é errado. No verso 17 ele ainda acrescenta, quando ele diz assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha que coisa mais linda. Deus, Ele não só paga o preço dos nossos pecados, como Ele muda a nossa emoção, muda a nossa razão, escreve a nossa razão como deve ser, e Ele ainda não se lembra dos nossos pecados. Quem dera que nós fôssemos assim. Quando um de nós peca, certamente a gente é rotulado o resto da vida por aquele erro, por aquele pecado. Mas a harmonia do relacionamento é viver um novo e vivo caminho e criar uma harmonia consigo, com o outro e com Deus. Todas as nossas frustrações, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, ela é restaurada por um novo e vivo caminho. Porque quando a gente tem a nova visão, a nossa cosmovisão é virada agora
de acordo com o cristianismo, com Cristo, a gente percebe que a nossa vida não é de derrota, mas sim de grande vitória, porque Ele não só morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, mas Ele ressuscitou para uma nova vida. Ele venceu a morte, e Ele venceu no nosso lugar. Ou vocês esquecem que Jesus é Deus, é eterno, Ele nunca morreu por Ele morreu no nosso lugar. Aquela morte foi a nossa, e aquela vida tem que ser a nossa. Então, certamente, Ele já criou esse novo e vivo caminho. Eu acho interessante porque no verso 19, Ele diz: tendo, pois, irmãos, isso tem que ter no nosso coração, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Oh, que coisa mais linda. Eu não vou cantar, deixar que Josimar cante, mas tem uma música que diz que quando a gente entra no Santo dos Santos, a gente não quer deixar mais, não quer parar mais aquilo ali. Então, o que é que eu entendo com isso? O desejo de todos nós de entrar no lugar mais santo, na presença do Deus Altíssimo, de ouvir Ele, de falar com Ele, e isso só foi possível por duas coisas, como aqui nesse mesmo versículo diz: pelo sangue de Jesus, e no versículo seguinte, pelo seu corpo que foi morto ali naquela cruz, quando ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o novo e vivo caminho na minha vida é um ato de se relacionar conosco, o próprio Deus. A partir do nosso pecado e do nosso afastamento dEle, Ele nos busca em relacionamento novo. Ele nos cria novamente, porque é impossível um Deus santo se relacionar com pessoas pecadoras, e Ele cria essa solução quando Ele mesmo doa o seu sangue e o seu corpo. Essa é a harmonia que podemos agora tocar, porque agora nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e agora, através do corpo de Cristo, a igreja que foi composta e recebe também o nome do corpo de Cristo, nós podemos agora ter, irmãos, com intrepidez, viver o novo e vivo caminho, viver em novidade. Eu acho interessante porque a palavra intrepidez é tão bonita, né? Às vezes a gente não compreende, é importante a gente entender, porque o sentido dessa palavra é uma liberdade de falar, é uma franqueza no falar, é falar de forma aberta, franca. E a gente pode olhar para Deus, aí tem gente que pode dizer assim: ah não, eu sou verdadeiro, eu digo na cara. Note que muitas pessoas que dizem isso, eles são arrogantes e estão querendo machucar. Eu não estou falando dessa franqueza, dessa sinceridade. Aqui mostra um Deus que sonda os nossos corações, que Ele conhece até os pecados mais ocultos do nosso ser. Antes mesmo da gente vir colocar eles, Ele sabe de todas as coisas. Então, meus irmãos, isso está mostrando é a fé, o arrependimento. Porque como é que um povo que professa o Senhor Jesus, um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que formou todas as coisas e sustenta com a destra de sua mão, está lá no trono, reina soberanamente, e a gente vai com máscaras em oração diante de Deus, a gente vai com subterfúgios, com comparações. Fizeste para aquele, não fez para nós, não fez na minha vida. Quantas vezes a gente tem orado dessa forma? Intrepidez é estar diante de Deus assim em liberdade, dizer: Senhor, Tu sabes quem sou, Tu conheces todos os meus pecados, minhas falhas, meus sentimentos, meus desejos, meus caprichos, Tu sabes.
até os pensamentos mais pecadores que tenho. Por mais que ninguém conheça, tu sabes de todas as coisas. Eu fico imaginando aquele diálogo com Pedro. Oh Senhor, e dá vontade de orar toda vez e dizer assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim, lembra-te da minha casa, lembra-te da minha família. É essa intrepidez que a gente tem que entrar no Santo dos Santos. É essa piedade arrependida, sabendo que Ele sabe de todas as coisas. A gente pode usar qualquer máscara, a gente pode botar essa e pode botar uma outra, mas Deus, Ele enxerga o íntimo do nosso ser. Ele sabe de todas as coisas. Por isso o verso 20, ele diz que só há uma maneira da gente entrar nesse santo. É pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou. A palavra consagrou aqui é a ideia de renovar. Ele renovou o laço conosco. Em função do pecado, não poderíamos entrar num novo e vivo caminho, porque o pecado leva à morte e não à vida. Mas o sangue do Cordeiro e o seu corpo, ele traz essa nova vida, e essa nova oportunidade de entrarmos na presença dele santos, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do seu sangue que foi derramado. E aqui ele diz assim, essa palavra consagrou tem a ver com fazer de novo outra vez. O renovar é isso. O renovar é iniciar de novo, é dar um reset nas nossas vidas. Ele, ali na cruz, ele deu uma pausa, um reset. E a gente tem a oportunidade de começar de novo. Hoje, alguns que estão a distante e estão deixando de congregar, também têm a rica oportunidade de começar de novo, uma nova história. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo e o Deus Espírito Santo me conduziu para vir morar nessa terra, não por proposta de emprego, não por proposta de ministério, não por coisa alguma material, mas pelo contrário, para deixar um filho lá, deixar um pai de 80 anos, e deixar uma família lá, irmãos, irmãs, e toda uma igreja que eu conhecia, deixar, para vir para uma nova história. Nunca estive no estado do Espírito Santo, a não ser vindo de vez, para uma nova e vivo caminho. Tive pecados, tive falhas, tenho ainda, e vou ter ainda, mas eu tenho o sangue de Jesus, que está escrevendo, e a mão dele escrevendo um novo sentimento no meu coração e na minha mente, para a gente viver novas histórias e honrar a Deus cada vez mais. Mas é esse desejo. Eu não estou dizendo que ninguém saia de um lugar para outro, mas que possa viver essa renovação, essa transformação. No verso 22, ele diz como a gente deve agora chegar a essa nova história, a esse novo caminho. Você pode perguntar: pastor, tudo bem, como eu vivo essa renovação? Como eu vivo esse novo caminho? É simples, a Bíblia explica. Quando ela diz assim: aproximemo-nos com sincero, e a palavra sincero aqui, ela quer dizer que tem não apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Sinceridade aqui em relação a Cristo, apresentar-se diante dele assim, não é simplesmente dizer a verdade, é andar em semelhança, em concordância com Ele. Ele habitou entre nós, Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Ele foi
de todas as formas, tentaram destruir o projeto da sua vida, o seu ministério, o objetivo que Deus havia estipulado para ele, mas não conseguiu. Sabe qual é a harmonia que a gente precisa desenvolver? É andar em semelhança a Ele, mas participando da essência de Cristo, da pureza, da sinceridade, da franqueza, da verdade, da santidade de Deus. Por isso eu tenho alguns conselhos para dar nessa noite. No verso 23, ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança. Ele continua dizendo: não vacile, e ele dá o padrão, ele não vacile, porque aquele que tem a promessa para a sua vida, este é fiel para cumprir todas as coisas, e este mesmo é aquele que não vai lembrar das nossas falhas, dos nossos pecados, ele vai cumprir, independente da nossa fidelidade. Mas isso não é motivo para eu ser infiel, mas isso é motivação para que eu seja fiel, porque o meu Deus, Ele é fiel, mesmo quando eu não tenho nada certo. Por isso, meus irmãos, considerem uns aos outros. A Bíblia fala isso, considerem uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Estimulemos comunidade de fé, igreja, é a estimulação. Por isso eu sou tão apaixonado por esse pastor, porque ele é uma motivação para a gente amar, para a gente fazer aquela alegria, e ele está mexendo aqui, está mexendo ali, está no celular aqui, e está aqui, ele lembra do irmão, ele lembra do outro, e vai mexendo, porque desde o primeiro dia que cheguei nessa igreja, alguns irmãos entram em contato, porque também já são motivados a amar e a praticar boas obras. Não deixe de congregar, por mais que seja difícil, seja presencialmente, ou se as autoridades por algum motivo proibir, seja virtualmente, mas é importante que a gente esteja no nosso ajuntamento, juntos, unidos, para amar e fazer boas obras, porque a grande maioria dos crentes, eu estou falando dos crentes verdadeiros, pastor, quando está passando por necessidade, não diz não, diz assim: irmãos, eu estou precisando. Não, fica caladinho, fica ali. Se a gente não estiver congregando, se a gente não estiver visitando, conduzindo, vendo, a gente não vai ver a necessidade que o outro está passando. E Deus proveu na minha vida para que eu possa derramar na vida do outro, e eu não fiz. Você acha que Deus vai deixar isso impune? Lógico que Ele vai nos cobrar. Eu te dei, e teu irmão daquela forma, tua irmã daquela, aquelas crianças que precisam ser adotadas, o projeto, o bairro, os pastores, e estão tantas e tantas coisas que ele precisa. Por isso, meus irmãos, o último conselho: façam admoestações. Muitos podem dizer: pode deixar, pastor, eu vou chamar a atenção de todo mundo que estiver errando na igreja, pode deixar comigo, pastor. Tem alguns que é assim, né? Mas deixa eu ensinar o que é o significado dessa palavra, para você não interpretar errado. A palavra aqui é paracaléu, e significa chamar para o seu lado. É como se você está vendo que o outro está no pecado, você tem que chegar lá e apontar e dizer: não, filho, venha cá, venha para aqui para o meu lado, porque você está nas trevas, mas eu estou na luz, e a minha luz, a luz que Cristo acendeu na minha vida, é suficiente para clarear a minha e a sua. Você está indo pelos caminhos errados, eu estou no certo, venha para cá, vamos caminhar comigo, abandone essas coisas. Aqui essa palavra é dirigir-se a falar e a recorrer e a apelar para que o que pode ser feito, por meio de uma exortação, mas em conforto e instrução. Eu tenho que chamar o outro para perto,
para que eu possa instruí-lo na verdade, para que eu possa dar consolo. Meu irmão, você não é o único pecador, eu também sou, mas o Espírito Santo já me incomoda e a palavra me ensina, de maneira que eu fico forte, não em mim, mas em Cristo. Vamos caminhar dessa forma juntos, unidos, independente das circunstâncias. Quanto mais que os dias se aproximam, a gente tem que realizar essas admoestações. Por isso, eu quero chamar para junto de mim agora o meu pastor Manu. Venha para junto de mim, porque eu careço sua instrução, do seu consolo, e tenho certeza que também tem o que consolar e o que instruir, porque é assim que a igreja tem que andar, um servindo ao outro. Alguns são grandes, outro é menorzinho, outros têm mais idade, mais experiência, mas juntos serviremos ao nosso Senhor.